tudo complicado, tudo isso também otimiza. Vou dar uma olhada por aqui também, porque eu tenho certeza que eu li, não tenho dúvida nenhuma, eu vejo até o formato, assim, sabe, da crítica, como foi, e também que é uma coisa, né, que era muito importante, como estava sendo recebido, por isso que eu peguei esses dois exemplos para vocês, né, do menino olhando que, como resultado, ele olha o otimismo e depois eles lá falam dessa construção desse país catastrófico, né, então, está olhando. Eu acho que tem uma coisa também que eu queria saber, o que vocês gostariam de saber, né? Porque tem uma coisa do que a gente vai falando que eu não tenho noção se, né, se vai ajudando vocês a entender. Eu acho que... Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode. Mas o pessoal está meio em choque, né? Eu acho que é importante isso que você estava falando, Mário, da coisa do analisar, né? Que até a questão que vocês colocam, refletir criticamente a conjuntura, né? Você fala a dificuldade de discutir. Eu acho que não é por acaso que ele vai para a literatura, né? Porque também é um jeito de discutir a conjuntura, porque por mais que fosse tudo aquilo, né? E que também todos ali, quantos escritores, né, nessa época, que eram jornalistas, quer dizer, jornalistas que viraram escritores, por necessidade de dizer aquilo que não estavam podendo dizer. Como literatura, né? E que daí vai na literatura, vai aparecer a literatura com todas essas questões que a literatura abre essa possibilidade, pelo exagero, pela hipérbole, né? Porque por mais que estivesse ali, né, já em processo, não estava nesse estado de destruição que estamos, né? Também nós estamos com quantos anos desse livro. Então, eu acho que para vocês sabem, né, essa leitura que já estava, mas eu acho que para o leitor, né, comum era outra coisa. Bom, vamos ouvir as perguntas. O Jolie quer fazer uma pergunta e depois eu sempre esqueço primeiro o nome só tem o sobrenome que aparece, o 30. Jolie. Não, Cecília, queria voltar na sua decisão quando você foi conversar com a sua orientadora e como vocês juntas encaminharam, que esse é sempre um momento muito muito delicado com o aluno, né? Você às vezes tem os seus projetos como orientador, né? Você tem os seus projetos, você tem as perguntas que interessam a você responder, né? E o aluno traz a expectativa dele, traz a bagagem dele com as perguntas que ele construiu. Né? Então, queria que você falasse um pouco mais. Você chegou assim, não, mas é esse material aqui dos diários que eu quero trabalhar, né? Então, eu acho que até ela foi mais... porque eu não cheguei a falar, eu quero trabalhar com esse, era para fazer uma coisa paralela. O que ela percebeu, que eu acho que aí é de uma sensibilidade, né? Se a gente pensa nós como orientadores, né? Uma sensibilidade. Eu estava trabalhando, o meu tema era... Eu estou em plena linguística aplicada, vindo do inglês. Então, eu ia fazer um estudo comparado do jornalismo no Brasil, dos editoriais em português e inglês. Era esse meu tema de doutorado, porque ela era da análise do discurso, inglês e português, esse era o tema. Agora, olhando para trás, eu sei que não era o meu sonho, mas eu não sabia, mas era o jeito que eu estava indo, eu já estava dando aula na PUC, né? Então é totalmente diferente. Eu fui daquela geração que já nos contrataram sem mestrado e doutorado. Então a gente se formou lá. Então eu já tinha feito o mestrado infeliz, mas com metodologia, com tudo, muito artificial, muito, né, coisa de estatísticos, de números estatísticos. Daí, quando eu entro para fazer esse tema,
Aparentemente, eu estava bem. Daí, o que aconteceu foi um acaso absurdo que, primeiro, que eu tinha tido contato com o diário, né? Isso é uma coisa que estava ali, isso não posso negar que tinha tido essa cena dele lendo os diários, né? Na classe, e eu sentindo que alguma coisa tinha ali de interessante. Mas o acaso absurdo foi que uma orientanda dela tinha tido, naqueles dias, um problema com a tal da área complementar. Cada tempo, agora o que seriam os artigos que a gente cobra, tudo, naquele tempo era isso que tinha que fazer um artigo, mas não publicar, nem precisava publicar, mas sobre o tema diferente, olha que loucura, diferente da tese. Era a regra no programa naquele momento. E a gente ainda achava o máximo, porque ainda a Unicamp eram 2 artigos, e lá era só um. Olha os absurdos que eu fui vivendo ali. E a sorte, que eu não sei como, a orientanda dela estava indo para a defesa e tinha tido um problema com a tal da área complementar. Então, calhou que ela chega e pergunta para mim o que você vai fazer na área complementar. Uma pergunta que ninguém faria. Ninguém faria na primeira orientação, que ainda nem tinha a tese. Mas é que o problema estava quente na mão dela, né? Porque estava acontecendo. Isso. Esse problema, isso. Por isso que esse dado é importante. Ela estava com aquilo ali, que então, exatamente, esse contexto aí era importante. Daí, quando ela me perguntou, veio o diário e ela tinha um livro, é Americato, ela é uma grande pesquisadora, que depois foi para o Unicamp, e ela tinha um livro sobre redação. Quando eu falei, do diário, ela pegou e falou isso, faz um projeto como se fosse, foi aí, exatamente, porque ela estava com o pepino, vivendo o pepino, mas só que daí ela percebeu que era mais interessante do que a tal da minha comparação dos... E eu não estava nada fanática também pelo tema, não estava me segurando no tema, porque também a gente tem que tomar cuidado, né? Como orientadora, às vezes é o contrário, né? Também. E daí eu estava, e daí ela pegou e falou assim, faz e que a gente muda o tema. Aí quando eu fiz o projeto, sendo que o Diário do Loyola ia ser um capítulo. Só que daí, quando chegam as caixas, tudo isso, vocês imaginem, né, o meu prazer diante daquilo e, ao mesmo tempo, essa coisa para onde eu vou, porque ela também foi assim, genial, mas não é aqui e não sei aonde. Daí eu fui ali, conversa com um, conversa com outro, não sei quem, vai para semiótica, porque... Daí eu falava, mas eu tenho preconceito, eu não entendo nada do que a semiótica fala, porque tinha, né, aquelas pessoas que só falavam, jogavam conceitos, enfim, eu tinha isso, e só que daí eu fui percebendo que era uma outra questão, porque só tinha uma questão básica quando eu entro na sala de aula de semiótica peirciana, né? Eu estou com a semiótica de linha norte-americana. Falava de movimento e de que tanto fazia para falar a palavra, imagem, som, né? Então, eu tinha um elemento importantíssimo, porque eu vinha de teorias estáticas da leitura do objeto, e ali tinha um objeto em movimento. Então, foi esses 2 elementos que me fizeram falar assim, estou no lugar certo, não tenho noção de como eu vou fazer, mas estou no lugar certo. Isso eu tinha lido, eu tinha com esses diários já na cabeça, lendo, e fazendo anotação, são coisas malucas. Então, foi aí e que eu falo, ela teve essa conjunção, Loyola me entregando o material, ela tendo esse olhar, né, de falar, é isso, mas não é aqui, e aquilo tudo que né, o artista faz, a gente também faz a mesma coisa, vai tateando teoria, vocês conhecem muito bem, né, esse caminho da gente.
Mas foi muito em cima disso e desses acasos. Depois que eu encontro com ela, ela não lembra. Porque eu falo assim: você sabe, Mary, que você foi crucial naquela hora. E depois a gente olha de outro jeito, depois que a gente vira orientador também, né? Então, não sei se eu te respondi. O Paulo quer fazer uma pergunta, Paulo? Um comentário. Está sem som. Oi, professor, tudo bom? Oi. Eu gostaria de saber, eu tive uma curiosidade a respeito, porque eu sei que o autor ele teve uma grande fundamentação com hidrologia, estudou bastante a parte meio ambiente, mas por eu ter passado também por uma graduação nas ciências de saúde, eu percebi que ele fundamenta muito bem fisiologicamente algumas cenas. E a pergunta que eu ia fazer para a senhora, professora, era a respeito de que se a senhora encontrou alguma coisa que deu essa inspiração fisiológica para ele, alguma coisa mais nesse sentido, porque até o ferimento ele descreve muito bem, a parte que ele rasteja lá na Freeway com o Tadeu também, que ele fala, e ele vai entrando na capacidade física dele que melhora, e aí ele lembra das partes que ele serviu, que ele não rastejava há tanto tempo. Eu queria saber se a senhora achou alguma coisa nesse sentido, porque até fisiologicamente ele conseguiu fundamentar muito bem essas alterações do corpo humano, com calor, com a sede, o delírio. Tudo isso eu achei assim, bem interessante. Eu precisava voltar na lista de livros. Eu estava vendo, né, os livros que vieram na minha cabeça são todos da questão, né, do meio ambiente, até por causa do tema aqui. Sim. Mas eu precisava voltar nos livros. Eu não lembro de ter tanta coisa para sustentar nesse sentido. Eu não lembro. Pode muita ser. Inspiração. Não, eu acho que tem conversas, isso não tem dúvida, porque aqui são algumas coisas que ele conversou, tipo em fio sim. dados, mas isso, claro que tinha outras conversas que ele também não registrou, tudo isso sem dúvida. Eu acho que tem essa coisa que eu acho que é legal a gente pensar, essa coisa de memória, a pesquisa como trampolim para a imaginação. Porque daí vocês viram, né? Daí, como se fosse só pudesse por aqui, né? Ele falando, não, mas só podia ir por aí. Quer dizer, não, podia ir por um monte de outros lugares, mas ele vai fazendo a escolha, foi fazendo a escolha. Ainda vou dar uma olhada nesses livros, porque ele tinha livros, ele tinha lista de livros que ele tinha pesquisado, e uma outra coisa interessante, tinha lista de livros da estante do Souza, que não aparece no livro, mas que a gente conhece melhor o Souza pelos livros que ele tinha, porque também é professor de história, né? E tem toda essa contextualização, que não tem nada aí com essa sua pergunta, é tudo de um professor de história, que seria um livro de um professor de história. Então, mas não me lembro, é porque vocês têm esses olhares diferentes, eu não me lembro, mas é bem provável que conversas ele tenha tido e que tenha pesquisado. O que eu me lembro sempre é essa coisa do... Né? E os jornais, quando eu falei, que ele falou, né, aquela cara, não, maior bagunça. Não era tanta bagunça assim, eram saquinhos com grandes temas. Então, ele organizou coisas que ele foi, como nós organizamos as nossas pesquisas, né? Vou tratar disso, só que ali era física, o saquinho. Agora nós temos, né, os arquivos, mas ele tinha, então, jamais eu poderia dizer que eu esgotei todos os artigos que ele pesquisou. Pode ser que nesses artigos tivesse questão, né, dessas que você está me perguntando. Mas, de qualquer jeito, eu acho que, pela característica do processo dele, o mais provável que ele tenha passado por esse. O mais provável, que é isso. É essa coisa do estudo da pesquisa como trampolim para a memória, para a imaginação, porque daí joga a imaginação em cima do que estava sendo vivido, do que estava, né? Mas,
de qualquer jeito, eu acho que pelo tanto, né, que a gente ouve ele falar e que eu conheço desse processo que no fim, você imagina, virou minha pele também, né? Porque é uma coisa que eu convivo com esses dados ali quando precisa mesmo. Então, o mais certo é que ele tenha pesquisado, porque jamais eu diria, né, só ter imaginação com esse chão da pesquisa, né? Claro que vai para o exacerbado. Quando muda o tom, quando muda o tempo, que começa mais adiante, muda tudo mais exacerbado. Né? É mais calor, não tem mais árvore, não tem mais criança, não tem mais esperança, não tem mais quintal, não tem mais. Né? Então, é verdade. É bem, eu acho, pelo jeito do trabalho dele, o mais provável, que eu não posso te dizer certamente ele pesquisou isso. Até em outra hora a gente pode perguntar para ele, porque outras, mas de qualquer jeito, eu acho que é isso, e que a gente vai vendo que é isso por necessidade de levar as últimas consequências à destruição. É isso que eu acho que é. E que é né, arrebentar a cabeça das pessoas. E que ele fica lá, né? Só para vocês verem um exemplo dessas coisas. Descobertas das raízes intactas nos subterrâneos. Raízes das árvores que existiram um dia. Cena importante e simbólica. Da raiz poderá renascer algo. Vocês estão vendo? Eu estou pegando aqui quantas anotações dele que aqui já é o tom ficcional. Ele já estava falando que, embora seja uma anotação, porque o que ele me passou? Acho que é importante vocês saberem. Tem um que eu chamei de diário geral, ele, né, isso foi para mim, para eu lidar, que é um que ele fez já no meio do processo, uma coisa meio retrospectiva. Falei assim, bom, então, a partir disso, aquilo que ele falou, partir do homem no furo na mão, do homem com furo na mão, dessa coisa, daí ele põe nesse diário o conto que ele tinha escrito. Então, esse que eu chamei desse diário geral, e depois tem o diário a partir de todo, né? Daí a coisa do dia, claro, que não escreve todos os dias, e anotações numeradas, e que ele passava limpo, ele datilografava, enfim, tinha todo um processo aí, e tudo isso vai convivendo, não se separava muito, né? Tanto que essas do que eu estou lendo aqui agora são anotações, mas já tem um tom que podia ser parte do texto. Quando ele fala, descobertas das raízes, cena importante, da raiz poderá nascer algo. Raiz das árvores que existiram um dia. Quer dizer, podia ser uma cena. Mas eu estou mostrando aqui como essa mistura das anotações, daí tinha, né, os jornais, tinha os livros de fotografia, aquilo que ele comentou. Ele também me passou alguns dos livros que tinha essa coisa para sobreviver, ele tinha o oposto no escritório. Eu chamo de estímulos de escritório, né? Porque tem uns escritores que têm esse nome, eu gostei desse nome, tem estímulo, era ao contrário, vocês lembram? Ele falou semana passada que tinha as florestas e as hidrelétricas também, ele acho que nem ele comentou, mas aquela coisa da potência de água da hidrelétrica, para ele, que era o oposto do mundo que ele estava criando para sobreviver, né, a essa destruição. Ele precisava para ele dessas, e que daí a fotografia ajudava, tinha o que ele tinha em volta e tinha também livros, ele me passou livro, porque quando eu conheci, ele já não estava mais no apartamento onde ele escreveu Não Verás, então já não é mais aquilo que ele contou para você semana passada, quando saiu de lá, que tinha as coisas na parede. Então tinha, mas tinha também essas coisas dos livros que ele me passou, que tem essa coisa do oposto, que eu acho que é marcante, essa coisa do tom que foi angustiando ele também. Ele estava levando as últimas consequências,
Mas, ao mesmo tempo, era insuportável para ele. Olha o que ele escreve em letras garrafais. Conservar a qualidade humana, sob qualquer aspecto. Isso, sabe, em caixa alta, assim, ele escreve. Então, vocês vejam que é essa angústia ali do precisar, mas ao mesmo tempo, e que daí como que ele resolve literariamente, que é isso que a gente recebe. Está conservando, mas não temos certeza. Será? É a hipótese. Quando vira aquela grande hipótese, é que ele está jogando com isso, que era a tensão. Será preciso acabar tudo para reconstruir? Só a anotação dele. Cecília, tem também uma coisa que chama muita atenção, que é a coisa da degradação dos valores, né? Sem dúvida. Né? A degradação dos valores morais, éticos, né? Que também é uma coisa... da sociedade, né? Dos valores, total. Que caminha junto, né? Não sei quem é causa, quem é consequência, ou se eles se coalimentam. Mas eu queria te fazer uma pergunta, não sei se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão aí, gente. Quando eu estou preparando a disciplina, já tem mais ou menos um ano, né? Um ano que eu estou juntando as coisas e até juntar esse grupo todo aí, um monte de gente, cada um de uma área. E dentro dessa pesquisa que eu fiz, eu vi que tem uma quantidade enorme de análises da obra, né? Eu queria saber até que ponto isso, assim, não sou da área de literatura, isso é comum ou realmente é uma obra que suscitou um número mais significativo de análise, porque são diferentes aspectos que eu levantei. Eu peguei várias análises, né, inclusive suas. Né? Eu acho que um dos caminhos que eu cheguei a você foi pela tua tese de doutorado, quando comecei a pesquisar, achei tua tese de doutorado. Assim, tem várias análises, diferentes aspectos, ou seja, tem desde análise da utopia, tem análise... tem muito, né, dessa distopia, análise, na verdade, né, porque é uma distopia, né? Análise da realidade, tem vários aspectos, tem aquelas análises puramente literárias, né, da literatura. Eu queria que falasse alguma coisa sobre essa quantidade enorme, inclusive a próxima aula que vai ser com a Sônia, ela vai fazer esse gancho todo, né, utopia, distopia, retrotopia, pegando lá o conceito do Bauman e tal. Eu queria saber... Olha, eu não acho que você que é da área, né, sobre essa coisa dessas análises todas aí. Acho que, assim, estranho ter muito, não. Eu não posso dizer assim, porque tem muitas outras obras que suscitam muito... Mas eu acho que talvez o que seja singular dessa obra seja as diferentes perspectivas. Porque eu me lembro, também há muitos anos, de uma pessoa que eu conhecia, que era professora de História da Unicamp, e que contou que estudavam o livro no departamento de História. Olha, por quê? Porque daí é muito aquela coisa que, naquele momento, o que estava sendo dito, né, sobre a história que nós estávamos vivendo, estava escapando pela literatura. Aquilo que eu acabei de falar, né, do jornalista que não podia falar e que foi para a literatura. Então, eu ouvi falar indo para História. Vi História. Eu acho que até mais ainda do que na literatura. Na época que eu estava fazendo, eu já tinha visto que tinha comparação, tese mesmo, comparando o 1984 e o Noveraz. Então, isso sim. Então, eu não acho que seja o número de críticas que seja singular, mas a diversidade de olhares. Aí tu levantou outra questão, que é uma dúvida que eu tenho também. Preparando a disciplina, eu peguei o Fahrenheit e fui ler de novo, né? É impressionante a quantidade de similaridades, né? Assim, similaridades que eu digo... Não sei até que ponto foi inspiração, Fahrenheit, se eu não me engano, é década de 50, não é isso? Que ele foi escrito.
enfim... Eu me lembro até que você comentou, ele nunca comentou até de ter lido, né? Não é uma coisa que... Claro que... eu comentei na minha aula, né? Eu botei os exemplos, eu botei o Utopia, botei o 1984, o Fahrenheit, botei o Processo, Guerra dos Bichos, eu botei lá uns exemplos, né, dessas literaturas distópicas. Mas aí eu peguei o Fahrenheit e fui ler de novo nesse processo, até porque é um livro pequeno, né? E é muito... Ele é interessante, assim, porque tem, desde da perspectiva do protagonista, né? Você vê o narrador é o protagonista também, né? Não sei se... Tem a relação com a esposa, tem a ambientação na casa dos dois, as esposas somem, e tem também essa coisa da esperança no final, né? Eu acho que a gente, né, o que a gente estudando processos, a gente sabe, eles e nós somos alimentados dessas nossas redes, inevitavelmente, sem... Não, eu tô assim, não, eu acho que você tem toda a razão, que é impossível que ele não tenha passado, ele é um leitor, né, não é uma pessoa, né, fora do mundo, vocês veem, né, ao contrário. Porque a construção é baseada quer dizer, nas experiências dele, né? E o Admirável Mundo Novo, que estava muito, né, recentemente ali, que também... Enfim, eu acho que certamente faz parte das redes dele, né, se pensar essa coisa das leituras. Até porque todos esses livros, eles, no fundo, relatam, essa coisa meio distópica, mas relatam o absurdo da sociedade que a gente chegou, né? Né? E o Fahrenheit é bastante interessante. Eu quase trouxe ele para a disciplina, mas eu achei que ia ficar muito puxado, porque ele é uma analogia ao nosso setor de meio ambiente hoje, né? Quando você vê, eu não sei, para quem nunca leu, né, o Fahrenheit é o quê? Os bombeiros são responsáveis por queimar livros, né? Eles destroem os livros, né? É o nosso Ministério do Meio Ambiente do Salles, né? Ou seja, o bombeiro que tem que apagar o fogo, na verdade, ele se torna um especialista em queimar livro, né? É igual a gente vê no Rio de Janeiro, a gente está lutando com o INEA, né? Que o INEA está fazendo um serviço ótimo em termos de remover o meio ambiente, né? Ou seja, remover o obstáculo ambiental. Ou seja, é uma inversão, né? O bombeiro surge para apagar incêndio, na verdade, ele é aproveitado para queimar os livros e os órgãos ambientais, né, que estão para proteger o meio ambiente. Quê? E ainda é premiado, né? Exatamente, ou seja, é isso. Eu quase trouxe, Carlos, eu falei, eu vou botar o Fahrenheit também na disciplina, porque eu vou deixar para a próxima, vamos fazer uma disciplina baseada no Fahrenheit, né? Porque e assim, tem uma passagem que é interessante, que a menininha, quando encontra o protagonista lá, que é o bombeiro, vira para ele e fala: você sabia que eu ouvi falar que no passado os bombeiros apagavam incêndio? E ele fala: não, que absurdo. Assim, cara, é muito louco, é muita viagem, cara, é muita viagem. Enfim, vai lá, Cecília. Não, eu acho que o que o Jonathan aqui escreveu, eu acho que é certíssimo. Parece que a inspiração para a distopia é uma esticada no absurdo da realidade, sem dúvida. Sem dúvida. E que você está chamando esticada, o que é a coisa da hipérbole, de levar às últimas consequências, né? É o absurdo, né, nessa mistura, sem dúvida. Eu acho que é a chave aí, o que você está colocando, Jonathan, é a chave. E o 30 aí, coitado do Paulo, mas é isso, é que o Paulo é bombeiro. Você tem que ler o Fahrenheit, então. Está mexendo com as... Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá, gente. Vai lá, Valéria. Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Então, o Jonathan colocou muito bem aí, né? E por mais que, né, exista esse absurdo da realidade, a gente também tem a Elisa no livro, né? Que ela fala que esqueci o nome dele agora, o principal, Souza. O Souza, ele fala que é um absurdo, né, o que eles estão vivendo, mas ela basicamente só conhece aquilo. Né? É verdade.
E é interessantíssimo, porque por mais absurdo que para ele, né, seja, é o que ela conhece, é o ambiente que ela conhece, e ela fica revoltada, né, quando ele fala que aquilo ali é feio, é absurdo, é fora do normal, mas aquilo é o normal para ela. É verdade, é verdade. Ela é, sem dúvida. E ali, nessa relação com ela, eu acho que aparece ali a coisa que, para mim, eu adoro aquela ideia dos parágrafos que deixam de seguir o padrão na hora do delírio, né? Porque aquilo, né? Fácil delírio nos parágrafos, né? Quer dizer, na forma de... Eu adoro aquela relação, né, ali que ele estabelece, que é isso, porque é bem naquela conversa ali que você estava falando, Valéria, é justamente naquele lugar ali que vem tudo isso, né? A coisa também desse, né? Enfim, e tem, né? A gente está falando muito dessa, mas tem esse grande jogo também que é a escritura, né? Porque é prazeroso. A gente está falando de tudo isso. Eu me lembro que na minha banca tinha uma pessoa que era bem da semiótica e que falava, né, que era uma busca, né, por algo, né, estético, uma busca estética, e daí a pessoa pegou e falou assim, nossa, para mim é impossível essa leitura aqui, porque ele tá construindo um mundo absurdo. Como pode ser esse prazer por essa busca estética? Eu falei, bom, vocês não entenderam que esse era o prazer no momento dele, a busca era o livro que ia arrebentar com a cabeça das pessoas. Então, não é o conteúdo, mas ele era passionalmente envolvido nesse processo de construção desse mundo em destruição. E dessa busca, então, isso é importante que não pensar esses processos não está ligado ao tema, porque pode ser um grande tema, né, como ele aqui, que é como se fosse possível falar só de amor, sabe? Ele está falando de uma destruição passional, num processo que ele vai e que vai fazendo essas escolhas e são prazerosas, porque vai encontrando... Tem um lugar legal de onipotência, né? Então, tem horas que ele fala assim, nossa, me sinto aqui pilotando um jato, lá ele fala, não, o que tinha de avião bom naquele momento, né? Daí ele fala, essa onipotência também, né? Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso matar o Souza, eu posso fazer o Souza renascer, essa onipotência da criação que nós já nós temos uma realidade aqui batendo na porta que vai checar as nossas afirmações, e a ficção é a hora que pode ser isso, posso matar, posso renascer, vai tomar a urina, não vai tomar a urina, enfim, isso é o poder da ficção, que é uma realidade que está sendo construída passionalmente, mas que daí as regras são internas, né, ao processo, não é uma coisa... Aqui a gente trouxe à tona de onde ele partiu muito por causa do tema de vocês. Mas ele podia, né? E essa onipotência é essa hora do posso fazer qualquer coisa, eu sou dono desse mundo em destruição. Cecília, eu acho que é isso aí que é o mais perturbador, né? Para quem lê o livro, que é o arrebentar a cabeça que ele fala, porque ele pode fazer qualquer coisa e esse qualquer coisa se concretizando, né? Pois é. Isso. E poderia não ter concretizado, vamos pensar, né? Tem tanta coisa. Um absurdo. Isso, porque também tem livros bons e livros não tão bons. Então, ali é que houve uma confluência, como vocês foram vendo aí, uma confluência de questões que foi, né, aquele momento, e é isso. Mas poderia ser né, não ter tido literariamente boas, ou interessantes ou atraentes, né, decisões. No fim, mas não necessariamente. Pode dar certo, todo livro dá certo, né? Tem processos que se frustram, abortados no meio. Ele teve no meio uma crise, porque ele não conseguia ir para frente, sabe? Eu pego a coisa da onipotência da criação, e que ao mesmo tempo tem uma hora que ele empaca, e daí ele fala, meu Deus, não vou conseguir ir adiante, e agora. E o interessante é que nessa época
época que ele está, né, preocupado que não conseguia ir adiante, ele estava fazendo muitas e muitas anotações. É que não estava andando um capítulo depois do outro. Então, é interessante essa coisa de como, né, o processo estava ali, ele estava em processo, né? Os temas, as coisas estavam sendo pesquisadas. Esse tipo de anotações que eu li agora eram, às vezes, até nesse meio do caminho. Então, ele fala, para, e daí retoma em alguma hora, porque isso é normal. A Érica fez uma pergunta aqui, eu respondi, mas não sei se está certo. Quanto tempo ele levou? Foram 5 anos, né? Escrevendo o livro? Se eu não me engano. Não, foi menos, eu Foi acho. menos? Eu não tenho... Agora, do total, eu também não sei. Porque também é isso, desde quando ele começou, se for contar lá com um furo na mão, enfim, essa coisa que vinha elaborando. As anotações, né? Eu acho... Não, é porque ele lançou... Eu acho que foi, sim, uns 5 anos, tá certo, Mário? Foi isso, sim. Porque tem épocas que ele estava, né? Porque se a gente pensa, né, o que fazia, especialmente na época do Zero, que ele falou agora há pouco, né? Aí ele já estava na casa dele, já estava trabalhando na casa dele, né, no Não Verás. Mas o Zero, se você pensar que ele ficava à noite escrevendo na editora de onde ele estava trabalhando, é isso que vocês todos, né, daqui viveram a época da ditadura dessa maneira, guerreira, né, ali. Ele estava... O que faz uma pessoa passar uma noite escrevendo livro? É necessidade de falar, necessidade de dizer, né, aquilo. Então, eu acho que essa coisa E que nós, pesquisadores, conhecemos isso, mas é interessante ver essa literatura por necessidade de... Eu acho que é como nós estamos vendo agora, esse grito que está parado aqui no ar e que a gente está, né, tão angustiado, tão... e que a gente viu na fala dele, né, na semana passada, essa necessidade de ter um projeto novo. Olha, mas eu ainda não falei isso, mas ainda faltou isso. Eu me lembro, muito marcante, eu fiz uma pesquisa sobre a Tomi Otaki, e ela já tinha, né, os seus 90 anos, quando eu tive contato com ela, e eu fui lá, e ela é super silenciosa, assim, muito poucas palavras, monossilábica, praticamente. E daí eu vi ela falando aos 90 anos, mas eu ainda não encontrei. Quer dizer, é isso que move. É vital. Acho que isso, né, a gente viu muito na fala dele isso, né, na semana passada, do próximo, né, essa coisa do eu preciso... É um elan vital, e que dá, né, que é você escrever para a sua própria sobrevivência também, né? Para a sua... dar uma... né? Enfim, e agora, recentemente, ele foi para a Academia, né, Brasileira de Letras, e que ficou super feliz, é claro, é um reconhecimento, que tinha que ser reconhecido, mas que a pessoa sempre fica assim. Mas, enfim, eu acho que são questões, né, que... Eu acho que são... Escrever por necessidade é uma coisa marcante. É verdade isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? A gente já está quase 2 horas já de... Eu só queria Carlos? comentar, Mari e Cecília, vocês estavam aquela discussão sobre o Fahrenheit, o 1984. Acho que todas essas obras, elas entram num caldo que a gente vai formando. Quer dizer, obviamente que influenciou a escrita dele, mas não foi que ele se inspirou literalmente naquilo, mas aquele contexto todo, né? Como depois que a gente leu Não Verás País Nenhum, você não tem, aquilo não vai sair do seu subconsciente. Qualquer coisa que você for escrever que envolva essas questões, aquilo vai estar como uma reflexão ali no fundo. Então, acho que isso é o processo onde a gente vai crescendo e evoluindo e amadurecendo, escolhendo um viés ou outro, né? Bom tu falar isso, Carlos, que talvez eu tenha me expressado mal, eu não estava querendo... Acho que eu estava querendo falar nessa coisa, são várias as obras, né, que se complementam e se
como os compositores, né? Que releituras nessa. Inclusive, alguém acha o caminho. Imagina, ele colocar numa obra que tem um regime autoritário, é leviano a gente dizer que ele plagiou 1984. Ou seja, é uma coisa que foi muito eu acho que são coisas que dizer faz sentido, não foi nada de inspiração mas eu acho que não é pejorativo. Eu acho que é isso aí. Que o processo é feito de redes mesmo, que você não é isolado, é porque não é uma visão do criador como o gênio isolado, né? Quer dizer, é alimentado por tudo isso. São momentos que as coisas se tornam insuportáveis e também que é alimentado por leituras, as pessoas leem, né? Eu acho que uma coisa que a gente está nesse mundo de a quantidade de informação que a gente recebe diariamente, a gente está perdendo essas referências. As coisas vão se misturando, você não sabe mais a origem de várias das coisas que te provocam a refletir. Pode você concordar ou não concordar, mas que fazem com que você trabalhe. E depois você vai dizer, mas da onde veio isso? E você não tem mais, né? Como você tinha os nossos mestres dos livros, você sabia, isso aqui... Veio, né? Enfim, agora as coisas são tão imediatas e superficiais que tu não tem um espaço, né, para fermentar, né, essa reflexão, né? Tu lê, relê, né? Não se pega nem mais um livro de papel, né? Eu faço questão, eu leio muita coisa na tela, mas papel é outra noite, quando eu vou deitar, tem que ser um livro em papel. Exatamente. Então, a ideia era exatamente isso, era trazer uma coisa de uma forma mais leve. Eu até queria colocar outra coisa nesse sentido, que é assim, uma reflexão que eu acho que a gente tem que estar o tempo todo trazendo. Eu falo isso muito na outra disciplina, alguns alunos aqui fizeram, que é de conflitos, é que quando a gente lê essas coisas tão absurdas, né, e vê que é a realidade, eu acho assim, eu vejo que a gente tem que ter um alerta para a gente não naturalizar, que a gente naturaliza um monte de absurdo, né? E quando tu lê o absurdo numa obra dessa, tu fica tão chocado que é importante você refletir que ali tu vê a naturalização da violência, a naturalização da miséria, a naturalização do preconceito com o diferente, né? O cara está o tempo todo desconfiado que o cara é careca, que o outro é o não sei, sabe, as figuras tão absurdas, né? Que é o que a gente faz, a gente que eu digo como sociedade, quando está na rua, né? E vê uma pessoa diferente, um miserável, a gente desvia, e a gente naturaliza isso, né? A naturalização do absurdo. Então, quando tu lê o absurdo tão explicitamente, a gente tem que usar ele como alerta. A gente não pode, a gente tem que lutar contra essa naturalização. Uma luta interna mesmo, nossa, né? Que a gente acaba sendo pego nessa armadilha, né? Da naturalização, que é uma forma até de manipulação de massa, né? Ou seja, você vai naturalizar que o outro... o exemplo que eu sempre falo, né? A gente naturaliza, o pobre naturaliza que o lugar dele é a pobreza, né? O pobre naturaliza que o filho dele não pode ir para a universidade, ou seja, quem disse que não pode, né? Então, eu acho assim, tem que trazer essa reflexão da luta contra a naturalização do absurdo, né? Então, quando tu lê um negócio desse, tu fala, meu Deus do céu, que isso? E quando tu lê vendo que aquilo virou realidade, né? Enfim, é para criar desconforto mesmo, acho. E foi para isso mesmo, para a gente refletir, para a gente sacudir. Olha, eu lembrando agora de duas coisas que eu acho que tem que também pôr nesse caldo aqui para pensar o Não Verás. Brasília, porque aquela coisa também, né, dos setores. Dos setores, né? Os setores, eu sempre associei muito aquela Brasília ali, né? Os setores, aqueles. Então, e outra coisa, Carlos, você estava falando da coisa ele é muito marcado pelo cinema também. E agora eu falei, nossa, tenho que lembrar do Apocalipse Now.
porque ele fala, relata, sabe aquela cena dos helicópteros? Olha, isso está no diário. Tá, fiz essa cena com a música do Apocalipse Now de fundo. Olha, e aquela cena é mó doideira, né? O maluco na guerra gritando. Eita, aí é muita maluquice. Maluquice que o Carlos falou, juntou os absurdos todos da literatura, do filme. E ele é muito marcado pelo cinema, muito, muito. Lembra que ele falou que foi lindo, né? No final, ele falando que agora ele ia ser diretor do que ele queria ter, né, desde o começo. E realmente, mas daí ele relata muito essa coisa. O Apocalipse Now é importantíssimo. Tanto que está naquele evento lá que a gente foi escolher coisas para apresentar no Itaú Cultural, ele escolheu essa cena e a música para a gente comentar, para ele falar. Então, tudo isso alimentando. Então, por exemplo, não falar de um livro não é de jeito nenhum, assim, que ele tenha tido referência, que tenha lido, não, é só trazer à tona que outras coisas também, né? Então, eu acho que não tem jeito de ele não ter sido alimentado por tudo isso, mas... E tinha muito também na hora que eu não podia ficar no verbal, é porque tinha muitas referências à música que ele escutava. Ele não... E que a gente... Ele falava com as músicas, né? Então, essa coisa de fundo. Mas o Apocalipse Now é marcante, marcante... E depois que você escuta aquela música, né? Então, eu acho que são coisas... E Brasília, que eu acho que também tem que entrar no caldo para a gente ficar nessa grandes interações que ele foi estabelecendo, né? Claro que é o que eu digo, com os recursos literários extremamente atraentes, não é por isso, nós, depois de tantos anos, aqui estamos discutindo, né, Não Verás, até literariamente também, né, não só pela questão temática, né? Uhum. Então... Legal. Bem, eu acho que deu, né, Cecília? Você sim sabe. Eu estou feliz. Para a gente fica aqui direto, né? Foi ótimo. Pô, te agradeço super, Cecília. O pessoal talvez não saiba, mas a Cecília foi apoio importante para a gente ter o Inácio aqui, inclusive, né? Essa proximidade dela que tornou possível o Inácio participar, que eu acho que foi nota 10, né? A gente poder ter o autor aqui, né? Vivenciar isso. Ainda mais que agora a gente entra na outra fase da disciplina, que a gente vai começar a entrar nas coisas mais específicas, mas eu achava importante a gente ter, antes de começar a falar negacionismo, meio ambiente em termos estrito senso, né? A gente ter essa pontuação, né? Esse marco da formação da obra, né? Do processo. Eu acho que foi ótimo. Eu agradeço super, Cecília, foi muito bom. Eu que agradeço, foi ótimo. E espero você participar aí das outras aulas, fica à vontade, óbvio, isso para todos, né? Vocês veem que eu estou lá no grupo dos professores, todo dia eu falo, ó, vai ter amanhã de novo e tal. Enfim, foi ótimo, gente. Então, semana que vem a gente tem a Sônia, né, que vai falar, deixa eu ver aqui o título exato aqui, que eu já nem me lembro mais, o da Sônia vai ser algumas reflexões sobre ecodistopia e retrotopia ao entre parênteses, né, ler Não Verás País Nenhum. Eu acho que também vai ser bastante interessante, né, que também vai fazer essa conexão, né, da questão da literatura, era do Instituto de Letras, né, da UF, com a realidade também. Eu acho que vai ser bem legal. Tá bom, gente? Foi ótimo. Estou lendo aqui, adorei. Eu também agradeço muito. Eu estou super, assim, achando o máximo participar desse curso. Falo para todo mundo que eu vou lá, da onde que é o grupo, falo o nome do grupo, para falar, olha, a importância da literatura com, né, todas essas interações. Então, é um orgulho estar aqui, vou falar bem a verdade. Valeu.
Ótimo, então. Então fiquem todos bem. Boa semana a todos. Bom final de semana. Boa semana para todo mundo. Semana, né? Tchau, gente. Valeu. Tchau, Obrigado. Tchau. Tchau, professora.